Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Ô Bruno Andrade, o chat perguntando aqui de Palmeiras, Palmeiras, você tem duas, né, sobre Palmeiras, é basicamente isso. Por quê? Perguntando aqui de um meio amador, aqui ó, não, meio amador no São Paulo foi o Matheus Gomide que perguntou, tá? O André Hernan até pode dar uma pincelada depois. Mas o Palmeiras está de olho no meio armador e tem a questão do Matheus Pereira, não é mesmo? Me atualiza sobre essa situação que foi muito falada nas redes sociais, se ele pode reforçar o Palmeiras ou não. Lembrando que ele tem um contrato com o Cruzeiro até junho. E o Cruzeiro tem negociações de andamento para renovar. Mas e aí, ô Bruno Andrade, como é que está essa questão? Aliás, foi uma informação que nós trouxemos de forma exclusiva no Fala Fonte, já não me recordo se foi na semana passada ou há 2 semanas, que o Palmeiras gosta, que o Palmeiras entende que se ele não renovar com o Cruzeiro, continuar empurrando, entre aspas, o Cruzeiro com a barriga, o Palmeiras vai entrar em cena e tentar uma negociação, inicialmente direta com o jogador para assinar um pré-contrato, porque hoje, dia 2 de janeiro, o Matheus Pereira tem contrato vigente com o Cruzeiro por mais 6 meses, é bem verdade, é jogador do Cruzeiro, mas ele pode a qualquer momento assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, seja do Brasil ou seja de fora. Então o Palmeiras acompanha atentamente isso, o Matheus Pereira sabe do interesse do Palmeiras, os representantes do jogador também sabem do interesse do Palmeiras. Não vejo honestamente o Palmeiras negociando com o Cruzeiro agora, porque o Cruzeiro não vai facilitar, não negociaria com o Palmeiras agora, mas, ou seja, o pré-contrato o Cruzeiro não pode fazer nada. Então é fortalecer essa informação que o Palmeiras continua atento e percebe que essa situação do Matheus Pereira continua indefinida. O contrato para renovar ali dele no Cruzeiro continua em cima da mesa, contrato válido por 3 anos, mas por enquanto não houve avanços, o Matheus Pereira não assinou esse contrato, é fortalecer exatamente isso. O Matheus Pereira continua no radar do Palmeiras, mas aí só para junho, não para agora, porque ele tem contrato vigente com a Raposa. E aquela do jogador que está sendo vendido, Luiz Guilherme, está sendo vendido pelo West ao Sport. Vai pingar algum cascalho no bolso da Leila Pereira ou nada? Como é que tá essa situação? Porque o Palmeiras tinha uma porcentagem, ou era mais-valia, não é mesmo? Pelo Luiz Guilherme, jovem, meio atacante. Mais-valia. O Luiz Guilherme, quando foi vendido do Palmeiras para o West Ham, ali cerca de 20 milhões de euros, o Palmeiras assegurou 20% de mais-valia. Não é 20% do passe ou dos direitos econômicos, é de mais-valia. E como o West Ham está vendendo o Luiz Guilherme para o Sporting por um valor global de 17 milhões de euros, 14 mais 3, não atinge 20 milhões de euros, o valor é abaixo, então como o valor é abaixo, o Palmeiras não consegue, não tem direito a nada em relação à mais-valia. Essa mais-valia só existe para, enfim, explicar muito rapidamente, se a venda fosse acima dos 20 milhões de euros, que foi o valor que o Palmeiras vendeu para o West Ham. Como o valor é abaixo, o Palmeiras não recebe nada em relação à mais-valia, que seria então de 20%, não recebe nada. Recebe sim uma quantia envolvendo o mecanismo de solidariedade, que eu muito honestamente não sei qual é, se são 2, 3, 4, lembrando que o máximo é 5%, depende muito do tempo que o jogador ficou na base do clube, mas sim, o Palmeiras recebe uma pequena quantia em relação ao mecanismo de solidariedade, mas não recebe nada em relação à mais-valia. O Luiz Guilherme troca o West Ham pelo futebol português, chega aqui a Lisboa no começo da próxima semana, reforça o Sporting de Portugal depois de uma passagem apagada pelo futebol inglês. Quero fechar o vídeo para falar sobre a chance de Martín Ojeda, meio atacante de 27 anos de idade que está arrebentando com a camisa do Orlando City, virar reforço do Palmeiras. Essa informação foi publicada nas últimas horas pelo site Nosso Palestra. A informação é de que o Palmeiras já fez uma sondagem e tenta avançar na contratação desse jogador que pode se tornar um camisa 10. Em substituição ao Rafael Veiga, que perdeu espaço e cogita-se, inclusive, sua negociação. Temporada passada do Ojeda com a camisa do Orlando City foi muito boa. 42 jogos, 20 gols e 14 assistências. O cara teve 34 participações em gol em 42 jogos. Atleta que ainda havia estado pelo Racing, havia estado no Racing, no Huracan e no Godoy Cruz, todos os times da Argentina. Entrei em contato antes de gravar esse vídeo com o Ricardo Moreira, que é o diretor executivo de futebol do Orlando City, para perguntar se existe alguma chance de negócio, e a resposta dele foi, abre aspas, não chegou nada do Palmeiras para o clube. E já dá para adiantar que o Ojeda não sai. O argentino é tratado como um grande craque.
o principal jogador do elenco do Orlando City. Até por isso, não há nenhuma intenção de sair. Hoje, o Orreda está avaliado em mais ou menos 20 milhões de dólares. Haveria necessidade de o Palmeiras investir bem mais do que esses 20 milhões de dólares para que a negociação saísse. Resta saber se Leila Pereira está com tanta disposição assim de encontrar seu camisa 10. Já havia contado para vocês que Matheus Pereira está nos planos do Verdão, meio atacante, cujo contrato no Cruzeiro se encerra em 30 de junho. A partir desse dia 1º, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer interessado, embora o Cruzeiro assegure que o Matheus Pereira, se não ficar na Raposa, vai jogar no exterior. Quero falar agora sobre Abel Ferreira, que começou o 2026 com a orelha quente. Ele foi muito criticado nesse dia 1º de janeiro por conta da opção de voltar das férias depois do restante do elenco. O Palmeiras se apresenta nesse domingo, dia 4, e o Abel deve reaparecer na academia de futebol apenas a partir de quinta-feira. Tem sido praxe o Abel retornar das férias depois do elenco, com a justificativa de que ele fica sempre mais tempo em dezembro. Jogadores entram em férias e ele fica mais uma semana resolvendo pendências e se acertando e ajustando detalhes com a diretoria do Palmeiras. Mas, dentro do clube, especialmente com conselheiros próximos a Leila Pereira e até com diretores, essa decisão do Abel Ferreira em voltar mais tarde não foi bem aceita. A percepção geral é de que Leila Pereira e Anderson Barros deixam o Abel Ferreira fazer o que bem entender. E isso não é bacana, especialmente porque o Abel é um funcionário. Felipe Melo, ex-jogador do Palmeiras e hoje comentarista do Sport TV, usou suas redes sociais também para criticar o Abel. Ele entende que, especialmente depois de um 2025, em que o Palmeiras gastou 703 milhões de reais e não ganhou nenhum título, o Abel deveria ser o primeiro a aparecer depois do período de férias. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dar sua opinião sobre o tema. O Abel está certo em retardar seu retorno? Ele deveria ser o primeiro? O fato de ter usado alguns dias das férias, em dezembro, para tratar sobre coisas do Palmeiras na academia, permite a ele adiar esse retorno? Já uso o espaço para comentário e opine. Combinado? Para sobre o Palmeiras, com garantia de quase 30 milhões de reais logo no primeiro dia do ano com vendas de atletas. Com a lembrança de que o Palmeiras estima precisar de 400 milhões de reais para que bata a sua meta orçamentária, esses 400 milhões com transferências de atletas. Pois bem, os 27 milhões de reais vêm das idas de Luiz Guilherme, do West Ham da Inglaterra para o Sporting de Portugal e de Breno Lopes do Fortaleza para o Curitiba. Bora estabelecer e trazer números de cada uma dessas negociações. Pois bem, Luiz Guilherme pertencia ao West Ham, está sendo comprado pelo Sporting, operação de 15 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. O Palmeiras ficou com direito a 20% do valor de uma venda futura. A gente está falando de 15 milhões de euros fixos ou 97 milhões de reais. Vão sobrar ao Palmeiras mais ou menos 20 milhões de reais, um pouquinho menos do que 20 milhões de reais. Estou arredondando um pouquinho para cima. Em relação ao Breno Lopes, o Palmeiras era dono de 50% dos direitos econômicos, operação fechada em 15 milhões de reais, vão sobrar para o Verdão 7 milhões e meio de reais. Só para completar em relação ao Verdão, que segue na busca por contratações, registrar que o elenco volta das férias no dia 4, no próximo domingo, mas Abel Ferreira deve reaparecer apenas entre os dias 6 e 8 de janeiro. E a justificativa, como nos outros anos, é de que ele foi o último a entrar em férias, estava planejando uma série de coisas relacionadas à diretoria, por isso ele retorna depois dos demais. E o Palmeiras com mais um mau negócio de Anderson Barros e companhia. O Palmeiras acertou nas últimas horas a transferência por empréstimo de Caio Paulista para o Grêmio. Até aí nenhum problema, empréstimo gratuito até dezembro de 26. Mas, além de não cobrar nada pelo empréstimo, o Palmeiras ainda aceitou uma exigência feita por Paulo Pelaipe, executivo de futebol do Tricolor. O Grêmio conseguiu que o Palmeiras pagasse metade dos vencimentos do Caio Paulista até dezembro de 2026. O Caio Paulista ganha na casa dos 700 mil mensais, 350 mil serão responsabilidade do Grêmio, 350 mil serão responsabilidade do Palmeiras. E a compra do Caio Paulista, que já se mostrou um enorme desastre, vai ficando pior a cada dia. Vale a lembrança de que o Caio Paulista havia feito uma grande temporada com a camisa do São Paulo, sob empréstimo. O Palmeiras decidiu dar um chapéu no Tricolor e o comprou por 3 milhões e 800 mil dólares ou 18 milhões e 300 mil. Nessa temporada de 25, Caio Paulista esteve emprestado ao Atlético, muito mais reserva do que titular. O Galo não fez nenhuma questão da permanência do jogador. A ida dele para o Grêmio passa muito por uma pedida
de Luiz Castro. Palmeiras, que não admite publicamente, mas encontrou o camisa 10 dos seus sonhos, Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro, que tem enrolado a Raposa em relação à renovação há mais de 6 meses. A última promessa não cumprida do Eduardo Maluf, seu representante, dizia respeito ao prazo da resposta. O Cruzeiro ouviu que ao final das competições, o Matheus Pereira e o Maluf diriam o que eles querem para estender o contrato que se encerra em junho. A partir de 1º de janeiro, ou seja, a partir das próximas horas, o Matheus Pereira já pode assinar um pré-contrato com o Palmeiras ou qualquer outro clube do mundo para se mudar de graça na metade de 2026. O Cruzeiro não queria que isso acontecesse e pressionava por uma resposta. Olha, a gente quer tal dinheiro. O Cruzeiro tentaria se aproximar. O problema é que o Matheus Pereira e o Maluf nem respondem às propostas feitas pela Raposa. A próxima promessa que o Matheus Pereira e seu empresário fizeram é de que na reapresentação do elenco agora em janeiro, o Matheus comunicará aquilo que pensa para a extensão do contrato. De qualquer forma, em meio ao interesse do Palmeiras, o Matheus tem afirmado para dirigentes do Cruzeiro que se for ficar no Brasil, vai jogar no Cruzeiro. Não existe a possibilidade de ele trocar a Raposa por um time do Brasil sem que o Cruzeiro seja ressarcido. Resta saber se essa promessa será cumprida. Jogador extremamente interessante que fez uma baita temporada. Salário de R$2 milhões por mês. O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, já topou assegurar ao Matheus Pereira vencimentos parecidos ao do Gabigol, que é o jogador mais caro do Cruzeiro e o terceiro mais bem pago do país. Ele ganha R$3.450.000 mensais. Ainda assim, Matheus Pereira segue sem responder às ofertas. No Palmeiras chegaria para ser titular absoluto no meio-campo, que já tem Andréas Pereira e o recém-contratado Marlon Freitas. Sobre o Palmeiras com mais reforços na mira. Depois de Marlon Freitas, contratado do Botafogo por R$35 milhões, Palmeiras busca um zagueiro. Joaquim do Tigres e Nino do Zenit são as prioridades. Em relação a volantes, Guido Rodrigues, do West Ham, e Nicolas Domingues, do Nottingham Forest, são as maiores possibilidades. O Fabinho não volta ao Brasil antes de julho. Fabinho, que pertence ao Al-Ittihad, jogador da seleção. Pro ataque surgiu mais um nome. Kevin Rodrigues, 25 anos, equatoriano, pertence à União Saint-Gilloise, time da Bélgica. Tem sido um dos destaques dessa equipe, que lidera o campeonato belga e também faz boa participação na Liga dos Campeões. 27 jogos, 9 gols e 2 assistências, atleta avaliado em 5 milhões de euros ou R$32 milhões. Kevin, que também esteve na mira recentemente do Boca Juniors e do River Plate, ponta, que joga pelo lado direito, pelo lado esquerdo, tem 1,90 m de altura e 77 quilos. Jogador que surgiu no Independente Del Valle. Agora de falar sobre Leila Pereira, super bem avaliada por torcedores de praticamente todos os times do país, exceto os palmeirenses. Todo mundo entendendo a Leila como uma grande gestora. Mas a empresa dela, a Crefisa, segue acumulando problemas. O Tribunal de Justiça do Paraná condenou a Crefisa, agora no mês de dezembro, por aplicar taxas de juros que excedem 1000% ao ano em empréstimos concedidos a uma senhora de 74 anos. Essa senhora, idosa de origem espanhola, alega que recebe um salário mínimo e ela precisava desse empréstimo para pagar uma outra dívida. Segundo a senhora, foram 3 empréstimos, todos com juros abusivos. Detalhe importante, essa senhora já venceu a Crefisa em 2 ações na justiça. Resta saber como é que a Crefisa de Leila Pereira vai se comunicar e se pronunciar a partir de agora. Importante registrar que essa não é a primeira ação contra a Crefisa por juros abusivos, bem longe disso. Há uma centena de denúncias, acusações e processos, tanto que o Ministério Público do Distrito Federal tem investigado a Crefisa. Foi aberto um inquérito para apurar denúncias de que a instituição financeira de Leila Pereira e José Roberto Lamáquia estaria violando o Código de Defesa do Consumidor ao cobrar juros abusivos. Valeu por acompanhar mais um giro de notícias do Palmeiras. Aqui você fica sempre bem informado sobre tudo o que acontece no Verdão. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas atualizações. Até o próximo vídeo. Forte abraço!